Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Nem o chefe da Casa Civil, nem a Secretaria de Saúde. Prefeitura é representada por um subsecretário na audiência que discutiu o orçamento da saúde para o ano que vem. Em relação aos cortes da saúde, eu não vejo outro caminho a não ser judicializar. Do lado de fora da Câmara, protesto contra a redução de 725 milhões de reais no orçamento da saúde para 2019. E o governador Pezão tomba o Cais do Valongo durante exposição sobre a escravidão. A gente está vendo aí patrimônios se perdendo e aqui a gente está valorizando um espaço nobre, uma área espetacular. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe as discussões e votações que acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal. Assista na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a audiência pública que discutiu o orçamento da saúde para o ano que vem. A previsão da Prefeitura é reduzir em 725 milhões de reais os gastos com a saúde. Revoltados, servidores fizeram uma manifestação na Cinelândia. A ausência do secretário da Casa Civil, Paulo Messina, durante a audiência, foi lamentada pelos vereadores. Lotação máxima no plenário para a audiência que discutiu o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para 2019. Quem não conseguiu entrar acompanhou do lado de fora da Câmara pela TV. Os ânimos ficaram acirrados quando Alexandre Campos, subsecretário-geral da Secretaria Municipal de Saúde, apresentou a previsão do orçamento para o ano que vem, com uma redução de mais de 700 milhões de reais, ou 2,07% em relação a 2018. Uma das preocupações dos profissionais de saúde que vieram à Câmara é em relação às clínicas da família. O programa sofrerá uma reestruturação, o que resultará na redução do número de equipes. Serão 184 a menos, o que representa mais de 1.500 demissões. Segundo Alexandre, cada equipe gasta por ano R$1 milhão. Com o corte, sobrariam 184 milhões, que seriam investidos em outras estratégias na área da saúde. Os vereadores da Comissão de Finanças alertaram para o impacto que isso terá na atenção primária aos pacientes. Outros vereadores fizeram questão de manifestar sua indignação com a previsão do orçamento, que é de pouco mais de 5 bilhões de reais, e foram aplaudidos de pé. O vereador Paulo Pinheiro cobrou a presença da secretária de Saúde e também do secretário da Casa Civil, Paulo Messina. Ele afirmou que o orçamento apresentado não é suficiente para a saúde e anunciou que vai procurar a justiça para pedir a suspensão dos cortes. Em relação aos cortes da saúde, eu não vejo outro caminho a não ser judicializar. A bancada do pessoal está terminando a sua assessoria jurídica, estamos terminando uma ação popular para dar entrada pedindo que sejam sustados os cortes de equipes da família e as demissões para que isso seja discutido judicialmente. É o caminho que nós temos, já que o governo continua dizendo coisas que não tem hoje. Ficou claramente, mostrou a insustentabilidade do projeto em que eles querem reduzir a cobertura de saúde da família. Apesar da tensão, o subsecretário fez um balanço positivo da audiência. A audiência é essencial. A nossa obrigação é dar transparência, é dar credibilidade o máximo possível àquilo que a gente precisa fazer por conta das restrições, por conta das necessidades de se ajustar ao orçamento. A Câmara faz esse papel, eternamente lida conosco, colabora, faz uma contribuição, elabora o orçamento pensando nas necessidades, mas também nas restrições. Então, é sempre, por mais difícil que seja, é sempre um prazer, porque a gente vê a democracia em andamento. Em tempos como os nossos, isso é muito, muito caro, muito importante. No início da sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares derrubaram o veto do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Felipe Michel, que institui seminários, palestras e divulgação de combate ao crime de informática. Para a gente levar para dentro das escolas municipais uma campanha de conscientização, de palestras, para a gente preparar os nossos jovens. Para você ter uma ideia, nossas crianças e jovens hoje às vezes estão falando que não querem mais viver no mundo real, no mundo virtual só que eles querem viver. Então isso é assustador e cada vez mais os crimes estão invadindo
a nossa internet. Então a gente precisa preparar a família num todo para que possamos combater, principalmente essas fake news que estão invadindo todas as nossas casas. Então nós temos que preparar esses jovens, as crianças e todas as famílias. Eu, por exemplo, no outro dia cheguei na minha casa e não sabia algumas questões que, com essa questão que eu tive que ir na delegacia de combate ao crime de informática, eu fiquei sabendo de algumas questões. Quando eu cheguei em casa, os jovens já sabem e a gente não sabe. Então a gente precisa conscientizar com palestras, com conversas, com conscientização, para que nós possamos encarar esse problema, que é um crime que invadiu de vez a nossa sociedade. Os parlamentares também aprovaram diversos projetos, entre eles o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política de educação especial da educação inclusiva para alunos com deficiências e altas habilidades. Esse programa dá margem para que o Poder Executivo possa organizar o processo de inclusão das crianças, com necessidade, das crianças com deficiência, para que elas possam ser incluídas dentro da sala de aula da forma mais adequada possível. É preciso, claro, para isso ainda buscar verbas, garantir a questão da chamada de concursados, dos profissionais, dos agentes de educação especial, garantir salas de recurso em todas as escolas no número adequado, garantir um número de alunos por turma adequado para o professor que terá alunos incluídos, ou seja, há muito o que fazer. Mas do ponto de vista legislativo, a Câmara do Rio de Janeiro hoje fez o seu papel. Ainda há determinados elementos que poderíamos avançar um pouco mais, mas ele foi o avanço possível nesse momento e um ganho para todas as famílias que têm crianças com deficiência, que batalham dia após dia por vaga e qualidade na educação municipal. O projeto de lei para a educação especial foi aprovado com emendas importantes, uma delas na área de educação física. Hoje é um dia muito importante para a criança, para o jovem especial. Conseguimos aprovar a nossa emenda dentro do projeto da educação especial, que consiste: toda criança, todo jovem terá acesso à atividade física e à aula de educação física dentro da rede municipal. Então, é um projeto de inclusão. No momento que a gente mais fala sobre inclusão e atividade física para nossas crianças e nossos jovens, a gente traz a criança e o jovem especial para a prática da atividade física. Isso é muito importante para o desenvolvimento, para a inclusão, ganha a sociedade, ganha a cidade do Rio de Janeiro e ganha nossas crianças e os nossos jovens especiais. Então é muito importante, ganha o esporte, ganha a sociedade num todo. O projeto obriga a Prefeitura a divulgar dados do sistema SISREG na internet. Já está em vigor lei que determina o monitoramento da qualidade das águas dos chuveirinhos das praias da cidade. Proposta do Poder Executivo estabelece a criação de brigadas de incêndio em estabelecimentos com grande fluxo de pessoas. Projeto de lei destina recursos dos royalties do petróleo para o saneamento. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao médico Wallace Souza Baracho. Parabéns a todos aqueles que acreditaram lá no comecinho, acreditaram que a gente poderia ter essa comunicação de qualidade, ter essa comunicação que realmente aproximasse o povo do Legislativo. Eu acho que a Rio TV Câmara tem esse papel, de deixar a população informada, inteirada daquilo que está acontecendo aqui. A gente sabe o quanto a questão audiovisual é importante para a divulgação, é importante para que dê credibilidade. Então eu acho que o parlamento ganha muito e acho que a democracia ganha muito com a Rio TV Câmara. Parabéns, que venham muito mais 15 anos. Nós temos que celebrar muito os 15 anos da Rio TV Câmara, uma emissora dedicada à cultura numa cidade como o Rio de Janeiro. Para nós cariocas é uma maravilha poder contar com uma emissora falando sobre nós, sobre a cultura, sobre aquilo que o Rio tem de melhor, que são as suas imagens e a sua possibilidade de amar a arte. Então, a gente quer que a Rio TV Câmara tenha muitos mais anos e que a gente possa contar com o Rio de Janeiro e com ela na cultura. Para mim é uma satisfação enorme. Estou no meu primeiro ano de mandato e tendo a oportunidade de conhecer esse trabalho maravilhoso que a TV Câmara faz junto aos parlamentares. Um projeto importante porque acaba alimentando as outras emissoras com as informações do Legislativo. E eu, como vereador, estou muito agradecido
e tenho que parabenizar por esse excelente trabalho que vocês vêm realizando junto à Câmara dos Vereadores. Muito obrigado e vida longa à TV Câmara. A maior árvore de Natal flutuante do mundo volta a fazer parte da paisagem da Lagoa Rodrigo de Freitas. A estrutura metálica vai ter 70 metros de altura e será inaugurada no dia 1º de dezembro. A árvore de Natal foi montada pela última vez em 2015, quando um vendaval derrubou parte da decoração. E você vai ver depois do intervalo. Uma exposição na Casa França Brasil reúne objetos usados na época da escravidão. A exposição termina nesta sala escura e reservada. E não é por acaso. Retrata o lado mais cruel da época da escravidão. Reúne objetos que eram usados pelos capatazes e senhores de engenho para castigar e torturar os escravos. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. É possível se sentir forte depois de ser vítima de transfobia. É possível ser feliz depois de ser vítima de racismo ou ter trabalhado na infância. É possível se sentir seguro depois de sofrer abandono. É possível seguir em frente depois de ter seus direitos desrespeitados. É possível confiar depois de ter vivido na rua. É possível. Basta uma denúncia que pode ser anônima. Disque 100 de qualquer telefone. Ou procure o CRAS ou CREAS mais próximo. Lá você encontrará acolhimento e orientação sobre o acesso a seus direitos. Governo Federal. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. Estamos de volta agora para falar de saúde. O nosso papo de hoje é sobre doação de órgãos. O Momento Saúde de hoje vai falar sobre doação de órgãos e eu converso agora com o Dr. José Henrique. Doutor, qual a importância da doação de órgãos? Na verdade, quando a gente fala em doação de órgãos, a gente está falando em doação de vida. E, infelizmente, há uma carência muito grande da doação de órgãos. Então, daí a necessidade de se falar nesse assunto. Qual o contexto em que se faz a doação de órgãos? Nós temos basicamente dois contextos. Um, quando a pessoa doa em vida, né? O exemplo mais simples de uma doação de órgãos em vida é uma doação de sangue. Doar sangue é uma doação de órgãos, né? Que a pessoa voluntariamente vai fazer a doação, né? E é muito simples porque praticamente qualquer pessoa pode doar e praticamente qualquer pessoa vai se beneficiar daquela doação. Um outro contexto em vida é em relação mais ou menos em contextos familiares. Um familiar precisa de um rim ou um familiar precisa de um transplante de medula óssea e vai se buscar naquela família quem é a pessoa que tem maior compatibilidade para doar em vida, né, a sua medula óssea ou o seu rim para o seu familiar. O outro contexto é quando a doação é feita após a morte da pessoa. E aí cabe à família autorizar a doação, né? E existem dois contextos também na doação após a morte. Um, que é o mais comum, que a pessoa morre por uma parada cardíaca, uma parada circulatória. E nesse contexto pode ser feita a doação da córnea até 6 horas após o óbito, né? Então, que também é uma coisa bastante simples, porque praticamente qualquer pessoa pode doar e praticamente qualquer pessoa pode receber, porque não há um grande problema de compatibilização entre o doador e o receptor. E o outro contexto de doação de órgãos após a morte é quando no contexto de morte cerebral,
não é? Em que o cérebro já está morto, mas a função circulatória, o coração ainda funciona, os rins, o fígado. E nesse contexto, então, com autorização da família, são retirados esses órgãos, o coração, o fígado, os rins, principalmente, para salvar 4 vidas, né? Um fígado, um coração, 2 rins. Uma pessoa é capaz de salvar, literalmente salvar, 4 vidas, né? Então esses são os contextos da doação de órgãos. Quais as dificuldades das doações de órgãos? A principal dificuldade que a gente vê, que a gente nota, é nesse contexto da morte cerebral, né? Em que o médico tem que abordar a família num momento sempre muito doloroso, muito pesado, muito, né, emotivo, em que a família ainda está tendo que elaborar essa morte de um familiar, muitas vezes súbita, né? E naquele momento ela ser confrontada com a possibilidade de doar ou não o órgão. Então, dada essa circunstância muito desfavorável, a tendência é que as famílias neguem a doação dos órgãos, porque nem elas mesmas ainda tiveram tempo de elaborar a perda do seu familiar, né? Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra é realmente o fato das famílias autorizarem a doação de órgãos nesses casos. Doutor, e como enfrentar essas dificuldades da doação de órgãos? O melhor modo de enfrentar essa dificuldade, acho que é através da informação, né? Primeiro, deixar para as pessoas bem claro a diferença entre estar em coma e morte cerebral, né? Coma é só a pessoa não estar consciente, né? A morte cerebral é que não há mais nenhuma atividade, todos os neurônios da pessoa estão mortos. E não há como confundir uma coisa com outra. Existem métodos, exames, eletroencefalograma, arteriografia cerebral, e que pode caracterizar com certeza que a pessoa não está simplesmente em coma, né, em que há algum grau ainda de atividade cerebral, mas o cérebro como um todo já está morto e é irreversível. Então essa é a primeira conscientização, para que não haja esse tipo de receio, né? Um segundo ponto é que conscientizar que a doação de órgãos, as listas de espera são absolutamente democráticas, né? Não há nenhum critério se é pobre, se é rico, se é da medicina privada ou se é da medicina pública. O único critério é o critério de antiguidade na lista, não é? E o critério de achar algum doador compatível com aquele receptor, né? Então não há risco de que esse órgão vá ser desviado para alguma outra coisa. Isso é muito bem amarrado pelo SUS. Aliás, o programa de doação de órgãos é uma das riquezas do nosso SUS, que tem muitas dificuldades. Mas o programa de doação de órgãos, assim como o programa de tratamento da AIDS, são grandes conquistas do SUS. Muito obrigada pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada e até o próximo Momento Saúde. O governador Luiz Fernando Pezão assinou o tombamento do Cais do Valongo. O ato aconteceu durante uma exposição sobre a escravidão na Casa França Brasil. No prédio onde hoje é a Casa França Brasil, os negros chegavam nos navios e eram comercializados pelos portugueses. A exposição ocupa o espaço que no passado fez parte da triste história da escravidão no Brasil. A presença de negros escravizados em terras fluminenses é observada desde a fundação da cidade do Rio. Na exposição, dividida em 7 módulos, o público começa a viagem pela África, o berço da humanidade. O caminho percorre pela expansão marítima portuguesa na África, Ásia e Brasil. Esse mapa do século XIX mostra o Rio de Janeiro. Nos navios que vinham da Europa, chegavam as porcelanas. Na exposição tem também alguns fragmentos das louças encontradas em escavações. Esse livro é uma raridade e o único no mundo. De 1642, foi impresso em Goa, na Índia, escrito por um padre português sobre a vida da Virgem Maria. A exposição reúne ainda os objetos usados pelos escravos nas fazendas fluminenses, nos engenhos. As técnicas que vieram com os negros africanos também são marcantes na mostra. A produção artesanal de telhas e tijolos, pilões, caldeirões,
peças feitas em ferro fundido, esculturas sacras e bijuterias. A exposição termina nesta sala escura e reservada. E não é por acaso. Retrata o lado mais cruel da época da escravidão. Reúne objetos que eram usados pelos capatazes e senhores de engenho para castigar e torturar os escravos. Algemas, correntes, pelourinhos onde os escravos levavam chibatadas. Um objeto em especial chama a atenção. O machado que foi usado para esquartejar José da Silva Xavier, o Tiradentes. A peça é do século XVIII. São os horrores da escravidão, né? Só que isso não pode ser esquecido, até para que isso não se repita. Como existe em outros países, o Museu do Holocausto, tudo, é importante que a gente mostre, e nós optamos por separar, né, numa sala, porque tem gente que não gosta nem de chegar perto desses tipos de instrumentos, né, de castigo, de suplício, mas é importante que isso seja mostrado para que esses crimes contra a humanidade, né, não se repitam. Todo esse acervo pertence a uma coleção de 30 mil peças do historiador Marcos Monteiro, que também é presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC. Ele começou a colecionar os objetos ainda na adolescência e lembra que a história do Brasil se confunde com a história dos negros que vieram para cá escravizados. Você não conta a história do Brasil sem a contribuição do negro. Então é uma ilusão, né, ou pelo menos é um erro, achar que esses negros que foram escravizados, esses africanos que foram escravizados, eles eram ignorantes, muito pelo contrário, já dominavam várias técnicas de metalurgia, como pode ser comprovado pelos bronzes do Benin, né, o trabalho no ferro, na ourivesaria, no trabalho de ouro, prata, né, na marcenaria, carpintaria, cerâmica, enfim, eles têm uma técnica, né, todo um saber que não pode nunca ser desprezado, né? O governador Luiz Fernando Pezão participou da abertura da exposição e assinou o tombamento do Cais do Valongo, que faz parte da história da escravidão na cidade do Rio. É uma conquista extraordinária para o nosso estado, para o país, né? A gente está vendo aí patrimônios se perdendo e aqui a gente está valorizando um espaço nobre, uma área espetacular. Já tem o tombamento mundial pela Unesco, nada mais natural que a gente fizesse também aqui pelo INEPAC. Uma maneira de homenagear esse povo, essa raça maravilhosa, que contribuiu para que nós fôssemos essa nação que somos hoje, né? E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.